Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de vídeos que vão te levar desde o básico até o avançado sobre investimentos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o que realmente importa na hora de investir. Muita gente tem perdido tempo com o que não é realmente importante para começar a montar uma carteira de investimentos. Às vezes, passam dias, até mesmo semanas, correndo atrás de um ativo que vai gerar aquele 1% a mais de rentabilidade. Então, se você quer saber o que realmente importa e em que você deve focar o seu esforço na hora de montar uma carteira de investimentos, peço que fique ligado até o final, porque neste vídeo nós vamos responder a essa pergunta. Na hora que falamos sobre investimentos, existem três coisas que são necessárias para a construção de uma boa carteira. São elas: o aporte, a rentabilidade e o tempo. O aporte, como o próprio nome diz, é o quanto você investe propriamente dito, ou seja, quanto você tira do seu bolso para colocar numa carteira de investimentos. Já a rentabilidade é o quanto você consegue fazer esse dinheiro aportado render com o passar do tempo. E por fim, o tempo, que está relacionado com qual é o seu objetivo e por quanto tempo você pretende ficar investido, para fazer atuar o efeito dos juros compostos. Perceba que todos eles são importantes, afinal, são os pilares para a construção de uma boa carteira. Porém, dos três, a maioria das pessoas perde tempo com aquilo que você não tem o controle, que é a rentabilidade. Numa carteira de quem está começando, o que mais fará a diferença é o aporte. Veja este exemplo. Eu abri aqui uma calculadora de juros compostos do site Investidor 10 para poder mostrar o exemplo para vocês. Vamos considerar que a pessoa não tem nada ainda, ela vai começar a investir do zero. Então vamos colocar aqui zero de valor inicial e ela pretende investir R$ 1.000 por mês. Não tome esse valor como obrigatório. Isso aqui é apenas de forma conceitual. Se você consegue investir 100, 200, R$ 500 por mês, é o importante. E vamos colocar que essa pessoa vai investir por um período de 5 anos. Agora aqui a taxa de juros é a rentabilidade que você vai ter nesse investimento. A nossa Selic hoje está em 14,25%. O que se você retirar o imposto de renda, olha aqui, ó, 14,25% menos 14,5%, né, menos 15% do imposto de renda, o que dá uma rentabilidade líquida de 12,11%, que se você dividir por 12 meses, né, dá praticamente 1% ao mês. Vamos considerar então esse como um valor mínimo que a pessoa consegue investir. Joãozinho aqui, o João, nosso exemplo, ele está focando em rentabilidade. Então ele fica procurando, gastando seu tempo, procurando um investimento que vai fazer o seu dinheiro render 15% ao ano. Então vamos calcular aqui quanto que vai dar o investimento de João. Aqui, ó. Observe que ele investiu R$ 60.000 do seu bolso, com os juros do seu rendimento, do seu investimento. Ele teve R$ 26.000 de rentabilidade, totalizando um patrimônio de 86 mil, certo? Agora vamos fazer uma outra simulação. Vou dar um F5 aqui. Vamos novamente considerar um caso onde a pessoa não tem nada investido. Agora, ao invés de ela investir R$ 1.000 por mês, ela vai investir 1.200 por mês. Vamos chamar esse nosso investidor aqui de Francisco, pelo mesmo período de 5 anos. Porém, aqui, ao invés de colocar 15% de rentabilidade, vamos colocar que o Francisco investiu no CDI mesmo, com essa rentabilidade aqui de 12% ao ano. Ou seja, quanto que teve de rentabilidade o investimento dele? Perceba que o aporte foi maior, 72 mil, a rentabilidade aqui, os juros, foi menor, né, 24 mil, porém, o total foi maior, 96 mil. Então, em resumo, o que nós vimos aqui? João, investidor iniciante, focou em ter mais rentabilidade, o que o fez conseguir 3% a mais nos seus investimentos. R$ 1.000 por mês durante 5 anos, com 15% de rentabilidade, totalizando um patrimônio de 86 mil. Já Francisco focou em aportar mais, o que fez com que ele conseguisse investir 1.200 por mês. Mesmo aceitando uma rentabilidade de 12% ao ano, nós podemos ver que após 5 anos,
Francisco acumulou um patrimônio de mais de 10 mil reais a mais do que João. Podemos observar aqui, ó, o patrimônio acumulado de João foi de 86 mil, enquanto o patrimônio acumulado de Francisco foi de 96 mil reais. Agora vamos fazer o mesmo exemplo, o mesmo cálculo para uma carteira de quem está investindo há mais tempo e vocês perceberão que o que realmente importa é o tempo. Vamos começar com João. Patrimônio inicial, 0. Investimento mensal, R$ 1.000. Período. Como nós estamos falando aqui de longo prazo, eu considero longo prazo acima de 10 anos. Vamos colocar aqui 11 anos. Lembrando que João busca rentabilidade, então ele vai conseguir uma rentabilidade de 15% ao ano. Então vamos calcular aqui. Olha só. Total investido do bolso dele, 132 mil. Total de juros, 179 mil. E o valor total do patrimônio acumulado, 311 mil. Agora, gravem esses números aqui. Vou dar um F5 e vamos fazer o exemplo com o Francisco. Valor inicial, 0. Investimento mensal. Francisco foca em aportar mais. Então, o investimento dele é de R$ 1.200 por mês. Período, os mesmos 11 anos. E a taxa de juros, 12%. Agora vamos ver. Total investido, 158 mil. Total obtido através dos juros compostos, 155 mil. E o patrimônio total acumulado ainda passa o de João, 313 mil, acho que de João era 311 mil. Trazendo aqui o resuminho para vocês. João focou em rentabilidade, investiu R$ 1.000 durante 11 anos, com uma rentabilidade de 15% ao ano e acumulou um patrimônio de 311 mil. Já Francisco focou em aportar mais, investiu R$ 1.200 por mês durante 11 anos, a uma rentabilidade de 12% ao ano e acumulou um patrimônio de 313 mil. Observem que nos dois casos aqui, o que fez a diferença não foi o aporte e nem a rentabilidade, porque a maior parte da carteira deles veio dos juros compostos, que são o fator tempo influenciando sobre a carteira. Praticamente dobrou o valor que eles têm investido só com o tempo, os juros. Nas duas situações narradas, nós podemos observar que uma boa carteira deve focar muito menos em comprar e vender, ou seja, ficar procurando rentabilidade, e muito mais em aportar e esperar. A mídia financeira passa muito tempo tentando te convencer a buscar o ativo do momento ou o investimento que vai te fazer milionário, sendo que o que mais importa não é isso. Isso é apenas estratégia de marketing. Eles ganham dinheiro fazendo esse terrorismo e fazendo com que você mude constantemente a sua alocação. Lembre-se sempre, dinheiro é igual sabonete. Quanto mais você mexe, mais ele derrete. Eles criam o problema para vender a solução. Nós precisamos entender que quando falamos de investimentos, o mais importante não está em ficar procurando aquele 1% a mais de rentabilidade, mas sim na constância dos aportes e na paciência de esperar o efeito dos juros compostos agirem. E para o vídeo de hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever para apoiar o nosso canal. Nós estamos sempre aqui produzindo conteúdo semanalmente para ajudar vocês a se tornarem melhores investidores. E é através das curtidas e dos comentários que nos sentimos estimulados a continuar nesta missão. Obrigado e até mais.